Vocês já ouviram falar sobre o Ayurveda? E sobre os doshas? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre essa medicina milenar que continua sendo tão atual e ainda é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Eu sou a Dani Amashita, sou instrutora de yoga e terapeuta integrativa. O Ayurveda é considerada a primeira medicina mente, corpo e espírito, justamente porque ela enxerga a pessoa como um ser integral, não apenas como um corpo físico. É originada da Índia, cerca de 5.000 anos atrás, é uma ciência irmã do yoga, porque elas se originaram das mesmas escrituras sagradas e elas caminham juntas até hoje, porque uma complementa a outra. Ela resistiu ao tempo e a sua procura no Ocidente tem aumentado muito nos últimos tempos. Eu acredito que essa procura tem aumentado porque houve um grande avanço tecnológico nos últimos anos, e isso foi muito bom, né, para o planeta. Acho que a tecnologia avançar ela é muito positiva, mas ela trouxe algumas consequências negativas. Uma delas é a nossa desconexão com a natureza, com a nossa própria natureza, a nossa essência, e com isso a gente deixou de ouvir o nosso próprio corpo, a gente deixou de observar e verificar as nossas necessidades, né, tanto físicas quanto emocionais. Então, muitas pessoas hoje em dia, eu percebo que estão buscando essa reconexão, porque elas não estão satisfeitas com a forma que os tratamentos são feitos hoje. É claro que a gente não pode deixar de reconhecer que o avanço da medicina moderna foi fundamental para aumentar a nossa expectativa de vida e para elucidar questões que antes a gente não poderia confirmar se não fossem esses exames avançados que a gente tem hoje. Então, para diagnóstico foi muito bom, assim como para doenças agudas, para doenças que necessitam de cirurgias, para acidentes. Então, a gente está bem respaldado hoje em dia. Entretanto, para doenças crônicas e doenças psicossomáticas, aquelas que têm origem nas nossas emoções, no nosso psicológico, a medicina tradicional já não é tão eficiente. Então, os pacientes que têm esse tipo de doença, às vezes eles sofrem mais com os efeitos colaterais da medicação alopática do que com a própria doença. Por isso, a Ayurveda continua sendo tão atual, porque ele nos traz de volta essa conexão com a natureza, com a nossa essência humana, sem deixar de ter uma lógica racional para investigação e tratamento. Portanto, incluir a medicina ayurvédica no sistema de tratamento de saúde, ele não deve ser encarado como uma competição com a medicina moderna. Na verdade, eles atuando em conjunto, eles vão ajudar tanto as pessoas saudáveis a ter uma boa saúde, quanto para os doentes. E como que a medicina ayurvédica atua? Então, ela tem como base os conceitos do sistema Tridosha, que é a teoria dos três constituintes básicos da pessoa, que é Vata, Pitta e Kapha. Ele é um conceito que foi testado e comprovado clinicamente como sendo eficiente durante séculos. Então, ele praticamente já está validado, né? Essa teoria explica tanto a nossa formação física e psíquica, quanto a formação de tudo que existe, porque ela está alicerçada na teoria dos 5 elementos: ar, água, fogo, terra e éter. Assim, todas as ervas prescritas na fitoterapia ayurvédica, orientações sobre alimentação, exercícios físicos, estão correlacionados com o nosso biotipo, de forma que tudo isso poderá abrandar ou ativar o constituinte que tiver em desequilíbrio. As nossas características, elas vão ser uma somatória de vários fatores. O principal deles é a família que a gente nasceu, ou seja, a nossa genética. Então, isso vai ser o principal fator, mas ele não é imutável, apesar de que alguns textos, né, ayurvédicos falam que isso não muda, né, então a nossa constituição nunca vai mudar, porque ela é só baseada nisso, mas, na prática, foi observado assim, que, com o tempo, então, da forma que a gente foi criado, o local que a gente nasceu, então, tem outras influências, a idade também, que podem ir modificando aos poucos, não é de forma rápida, né? Mas pode acontecer da gente mudar alguma das características da nossa constituição. O grande objetivo do estudo das constituições psicofísicas do Ayurveda é o autoconhecimento, é a gente saber as nossas tendências físicas e psicológicas, das tendências a adoecer e das nossas reações pessoais aos fatores internos e externos. Um outro objetivo importante é o conhecimento da natureza das outras pessoas.
reconhecendo que todo mundo tem potenciais, tem qualidades, mas também tem defeitos e limitações. E dessa forma, a gente entendendo como isso funciona para a gente e para as outras pessoas, a gente consegue entender melhor e a gente acaba não se comparando, nem para se sentir menos do que os outros e nem se sentir superior. E que tudo isso deve ser entendido como aspectos para serem trabalhados e melhorados. É importante dizer que a gente é uma combinação dos três doshas, então todo mundo vai ter os três doshas, isso não tem como, mas cada um vai ter uma proporção diferente entre eles. Então a gente pode ter uma constituição onde há predominância de um só dosha, ou vata, ou pitta, ou kapha. A gente pode ter uma constituição mista, que acontece que tem a predominância de dois doshas, ou uma equivalência dos três doshas. Então a constituição da pessoa é chamada de tridosha. É importante a gente ter em mente que não existe nenhum tipo que é melhor ou pior que os outros. Então, cada um vai ter as suas qualidades, as suas características e também as suas limitações. E todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar equilibrar os três doshas. A gente tem que entender também que a partir do momento que a gente define a nossa constituição, a gente não fica fadado a sofrer todas as consequências dessas características. Então, com relação, né, ao processo de saúde e doença. Por isso que essa ferramenta é importante como autoconhecimento, porque dessa forma, a gente sabendo das nossas tendências mórbidas, a gente consegue prever e prevenir uma doença num estágio mais avançado. Eu coloquei essa figura aí do lado para vocês terem uma ideia. Ele é um estereótipo físico dos três doshas, a título de ilustração. Então, não é para vocês ficarem presos nisso. Toda pessoa que for vata vai ser desse jeito, ou pita, ou kapha, mas é a título de ilustração para vocês terem uma ideia do caminho do raciocínio que a gente está fazendo aqui. Pois, como eu disse, a gente é uma mistura dos três doshas, então cada um vai ter uma proporção diferente. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu dividi ele em duas partes. Então, agora eu fiz essa introdução, apresentei os doshas, e no próximo eu vou falar sobre as características de cada um. E você ficou curioso para descobrir qual é o seu biotipo? Então, fica ligado que no próximo vídeo eu também vou trazer uma ferramenta exclusiva que eu preparei com muito carinho para vocês. Se você gostou desse conteúdo, então curta o vídeo, comente e compartilhe com quem você sabe que gosta também desses assuntos. E até o próximo vídeo.